amigos, meus irmãos, muita paz a todos vocês, muita luz na jornada. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva então no nosso canal e passe a participar conosco de nossas reflexões. Meus irmãos, hoje o nosso tema é muito especial. Nós vamos aqui tratar sobre a poderosa força da oração, que muitos desconhecem os seus mecanismos, muitos nem acreditam que a oração tenha tanta importância na nossa jornada. E vamos aqui, gente, recordar o próprio Cristo, nosso modelo, nosso guia. Em várias passagens do Evangelho, vemos Jesus se recolhendo em oração, retemperando as suas energias em ligação direta com o nosso Pai que é Deus. Então, na oração, só recordando, nós podemos agradecer, não é? As coisas boas que nos acontecem, louvamos na oração a Deus e também pedimos algo por nós ou por alguém que a gente queira. Então, vou começar o nosso estudo, gente, com essa frase de Joana de Ângeles que diz assim: a oração luariza a alma e a faz sintonizar com os anjos. É isso. Em qualquer situação em que nos encontremos, de dúvidas, ou momento de tristeza, ou alguma dor que nos alcança, ou alcança alguém que a gente ama, qual o caminho, gente? A oração. Vamos ver o que é que nos orientam a espiritualidade amiga nesse sentido. Em qualquer situação, a prece. Diz Joana de Ângeles assim: a oração é um estado psíquico de confiança em Deus, que deve constituir a primeira reação da conduta diante das ocorrências humanas. A primeira reação. Então veja o que falávamos há pouco. Em qualquer situação, gente, é através da oração que nós vamos reagindo a essas situações. É o que orienta Joana de Ângeles. A prece é de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e as transformam em resposta de socorro celeste. Nenhum apelo neste universo de vibrações e intercâmbios jaz sem respostas. Veja, nenhuma rogativa fica perdida ao acaso, gente. Registros especiais captam nossas rogativas e o que diz a espiritualidade nesse universo que necessariamente é de intercâmbio, não é? Estamos imersos no universo de vibrações. Nossa rogativa chega, sim, ao seu destino. Principalmente, gente, quando é feita com o coração. Quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas da ira, que se conjugam em comércio de longa duração. Assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Gente, vejam a profundidade dessas colocações. Quem sintoniza com a revolta, com a mágoa, com a tristeza nos momentos em que a vida se apresenta para nós, o que diz aqui a espiritualidade, muitas vezes sintoniza não com o apelo, com a ajuda, mas sintoniza com mentes infelizes. É um caminho diverso do que nos ensina o próprio Cristo. Orai sempre, gente, e vigiai a nossa conduta, as nossas ações. Então, nesse momento de maior dificuldade, não dê o braço à revolta, à tristeza, à maledicência. Não. Recolha-se em oração,
porque aí sim vai sintonizar, como dizem os espíritos, com tudo aquilo que nos favorece, gente. O otimismo para sair da situação e com a nossa própria saúde psíquica e orgânica também. Vamos lá. O que nos ensinam os espíritos sobre a força que tem a oração? Não poucas vezes nos admiramos de como frágeis criaturas sobrevivem sob cargas de penosas agonias, sem desfalecerem, de outras que resistem a alucinantes situações, de muitas que exalam paz, embora o coração esteja estiolado pelas conjunturas das adversidades. Todas elas aurem, mediante a prece, a vitalidade que as sustenta e mantém pelo concurso da oração, onde recebem as respostas divinas sem atraso. Sofrem, sem dúvida, por estarem ainda em recuperação, mas não exalam pessimismo, revolta ou enfermidades. É essa a força da oração que nós estamos tratando aqui, gente. Sim, quantas pessoas nas maiores dificuldades se mantêm firmes na fé. Otimistas ainda que sofram, passando mesmo por dúvidas, por aquelas incertezas que ferem o nosso coração, e porque essas pessoas têm essa fortaleza tão grande, como dizem os Espíritos, seguindo Jesus, se retemperam no mundo material através da prece, através da oração, não é, gente? Então dizem os Espíritos, a prece intercessora não apenas alcança a quem se destina, como beneficia aquele que a realiza. Gente, é um outro momento do nosso estudo. É nós aqui dizendo a todos nós que nós temos condições de fazer prece por nós e prece pelas outras pessoas encarnadas ou mesmo desencarnadas. E olha o que é que diz, que essa prece alcança a quem se destina, mas alcança principalmente a quem a realiza. Na hora que nós estamos orando, nós estamos nos banhando de boas vibrações, estamos sintonizando com os anjos, estamos endereçando a alguém o nosso desejo de que ela também fique bem, apesar de suas dificuldades. Mas, Robson, funciona mesmo a prece intercessora? Será que, mesmo eu sendo um espírito ainda tão imperfeito, trazendo minhas dificuldades morais a melhorar, ainda assim, minha oração tem força e alcança alguém de forma salutar? Vamos estudar, gente, sobre, novamente, a forma de orar vai dizer e vai responder a essas indagações. Quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará o justo pagamento. Gente, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. É o Cristo nos dizendo como devemos orar, gente. É em nosso recolhimento. Não é que você não possa orar no seu templo. Pode. Mas a oração pode ser em qualquer lugar, principalmente no seu recolhimento.
Olha o que é que disse Jesus. Sintonize com o alto e faça a sua rogativa. Volto a dizer, mesmo eu com minhas dificuldades morais a vencer, ainda não me sentindo aquele espírito preparado, sim, gente, a oração é para todos nós e principalmente nós que ainda estamos em jornada de progresso. É confiar sempre no alto. Continua a espiritualidade nos ensinando. Deve elevar-se humildade aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência e pedindo a Deus a sua misericórdia. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Gente, em qualquer situação, se nós trouxermos do mundo maior esse fortalecimento pela oração e conquistarmos, não é? Esses belos, como eles dizem, os bens mais preciosos que são a paciência, a resignação e a fé, nós vamos nos aproximar daquelas pessoas que foram citadas aqui, que mesmo nas dores, nas tristezas e incertezas, ganham força de ânimo para seguirem adiante. Nós podemos nos colocar também nessa situação se fizermos a nossa prece em recolhimento, em sintonia com a espiritualidade maior, que são os ministros de Deus, a atender às nossas rogativas. E como é o mecanismo da prece? Como é que ela funciona, gente? Vamos aprender um pouquinho agora. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Essa é uma questão muito interessante. As pessoas já perguntaram aqui no nosso canal, para quem eu devo dirigir as minhas orações? Para o seu guia espiritual, para o seu anjo guardião, o nome não importa, para Jesus, para os mentores das casas onde vocês participam, diretamente a Deus, enfim, gente. Elevemos o nosso pensamento, elevemos o nosso coração ao alto, agradecendo, louvando, ou mesmo pedindo algo por nós ou pelas pessoas. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou na pátria espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Gente, nós aprendemos aqui qual o laço que une todos os espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados. É o pensamento. Nós estamos imersos, todos nós, no fluido cósmico universal. Então, da mesma maneira que o ar transmite o som que vocês estão me ouvindo, o fluido cósmico universal é o veículo da transmissão do pensamento. É por isso que as nossas orações atingem qualquer plano do universo. É o que nos ensinam aqui os Espíritos. Um laço fluídico se estabelece entre quem está em prece e quem será o recebedor de nossas vibrações. Então a oração se estabelece do plano físico ao mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico, são as preces intercessórias, como também de encarnado para encarnado. Tem alguém aflito, que esteja em tristeza, que esteja hospitalizado, alguém de nossa família ou não, façamos a nossa prece intercessória, porque esse laço fluídico se estabelece
estaremos levando conforto, não é? Sustentação vibratória a quem esteja, no momento, passando suas dificuldades. Continuando. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Vejam, a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Quando você for orar, nada de palavras maquinais, gente. Não é a oração de frases repetidas que conquistam força de atuação. Olha o que nos ensinam os espíritos superiores. A prece tem sua energia multiplicada de acordo com a força do nosso pensamento e da nossa vontade. Obviamente, os espíritos potencializam o nosso desejo de servir, o nosso desejo de fazer alguém melhor, potencializam tudo isso e faz com que chegue ao seu destino. Então, a energia ganha força pela força do nosso pensamento e pelo nosso desejo de servir aos nossos semelhantes. Aí nossa prece alcança qualquer quadrante do universo com a intercessão, com a bondade desses espíritos que nos auxiliam no desejo do bem. O poder da prece está no pensamento e não depende das palavras, nem de lugar, nem do momento em que é feita. É isso, gente. Estamos aqui arrematando o nosso estudo. A oração precisa sair do coração e ganhar o plano do universo. E se o necessitado for você, ore e confie no alto, em qualquer situação, gente. E você vai sentir você se luarizando de paz, a sua sintonia se estabelecendo com os anjos guardiões, com nossos guias espirituais e, com certeza, Jesus vela por todos nós. Nos envolve, nos assiste em qualquer momento em que nos encontremos. Finalmente, gente, nos encaminhando para o término de nossa reflexão, recomendam os Espíritos. Oremos bastante e, sobretudo, confiemos na bondade divina que jamais nos desampara. Elevemos nosso pensamento em prece e nos coloquemos à disposição dos Espíritos superiores que, atendendo à vontade divina, nos inspiram, nos fortalecem na jornada e nos dão a coragem necessária para vencermos qualquer adversidade. A prece é o orvalho divino, nos diz quem, gente? Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque Deus se revela. Gente, é assim que nós estamos concluindo o que eu disse lá no início, esse estudo muito especial. Esse estudo que nos reveste de confiança, de entendimento, que nesse mundo de Deus jamais estaremos sozinhos e jamais as nossas rogativas vão se perder no tempo e no espaço. Então, criemos assim o hábito salutar da oração. Quando você está dormindo, ao despertar e voltar espiritualmente ligado ao corpo, ao mundo das formas, o que diz Joana de Ângeles?
a primeira reação do dia deva ser a oração. Como é que nós vamos iniciar nosso dia sem sintonizar com os pensamentos superiores? Não é isso? O dia não é uma página em branco onde nós vamos escrever aquilo que desejamos com o nosso livre-arbítrio. Melhor então, gente, será iniciar o dia sintonizando com o bem. E quando formos nos recolher, também a prece, gente, para que a gente possa, sintonizando com o alto, deixar o corpo físico momentaneamente e estarmos em contato com aquilo que é bom, com aquilo que é útil. E durante o dia, a qualquer momento, gente, nós podemos orar no nosso recolhimento. Portanto, não vamos aguardar que estejamos em nossos templos de oração e trabalho para poder realizar esse belíssimo hábito da prece, da sintonia com o alto. Espero que tenham gostado desse estudo, que Deus nos abençoe muito, gente, que nos fortaleça o ânimo sempre e nós possamos ter uma semana muito feliz. Se gostaram, deixe aqui o seu like, o seu joinha, divulguem bastante, né, para outros corações, peçam às pessoas que se inscrevam no canal e com certeza juntos estaremos aqui no próximo sábado. Paz e luz a todos.